Olá, o meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou ensinar você a como instalar o Linux Mint. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui o navegador e a gente vai pesquisar no Google por Linux Mint, assim desse jeito como se escreve. Depois a gente vai entrar aqui nesse site linuxmint.com e a gente vai abrir aqui a página oficial do Linux Mint. Daí depois o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no download e daí a gente vai ter aqui as opções para a gente poder escolher qual Linux Mint a gente vai querer. Se você tiver um computador bem fraquinho, com pouca memória RAM e pouca memória de vídeo, eu recomendo você instalar o Linux Mint XFCE Edition, que é um Linux Mint que tem uma interface gráfica bem mais leve e que roda bem melhor em computadores mais fracos. Mas se seu computador não for tão fraco assim, você pode escolher a Cinnamon Edition, que ela tem um visual um pouco mais moderno e tem mais opções de personalização também. Então, depois que você escolheu, você clica aqui em Download. Daí você vai vir para essa página. Daí você rola aqui para baixo até você encontrar aqui a bandeira do Brasil. Aqui. Depois que você encontrar aqui a bandeira do Brasil, vai ter três opções. Você vai selecionar aqui a primeira, a C3 SCL. E daí você salva onde você quiser. Você pode salvar na pasta do download ou criar uma pasta nova para você poder salvar. Daí depois, você vai no Google de novo e pesquisa por Balena Etcher. Daí você vai entrar nesse site aqui, balenaet.io. Aqui no site do Balena Etcher, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui em Download Etcher. E daí a gente vai vir para essa página aqui. Daí você vai selecionar a primeira opção para o Windows, se você tiver aí no Windows. Daí é só clicar em Download. E daí novamente você salva onde você quiser, se você quiser salvar na pasta Downloads ou em outra pasta. Depois que você já tiver baixado a ISO do Linux Mint e o Balena Etcher, você vai precisar conectar no seu computador um pendrive de pelo menos 8 GB de espaço. E depois que você pegar seu pendrive e conectar no computador, você vai abrir o Balena Etcher. Só dá 2 cliques nele. Prontinho, ele abriu. Ele vai aparecer dessa forma aqui para você. Daí você vai clicar aqui nessa primeira opção, Flash from File. Você vai selecionar a ISO do Linux Mint que você baixou, Linux Mint 23.22.3. Depois você vai selecionar o pendrive. Então você clica aqui em Select Target. Aqui no caso, no meu, eu vou selecionar esse aqui, que está aqui o nome do meu pendrive, e o tamanho que ele tem, o espaço que ele tem. Daí você seleciona aqui em Select One. E prontinho. Depois disso, você clica aqui em Flash. Ele vai começar a transformar o seu pendrive numa mídia de instalação do Linux Mint. Você vai reiniciar seu computador. E daí, na tela de boot, enquanto aparece ali a logo da sua placa-mãe, ou antes do Windows iniciar, você vai clicar na tecla de boot. Para cada placa-mãe, para cada notebook, para cada computador, é uma tecla diferente. Algumas podem ser F8, outras podem ser F9, outras podem ser F12, outras podem ser a tecla Delete. Pronto, depois que você tiver inicializado o boot com o pendrive, a primeira opção que você vai selecionar é a primeira, que vai ser o Start Linux Mint. Então você seleciona ela com as setinhas do teclado e aperta Enter. Agora aqui a gente está no modo Live. O que é o modo Live aqui no Linux Mint? É como se fosse uma versão de teste que você pode mexer no sistema antes de instalar ele. Você vai ver que ele tem esse CDzinho aqui na área de trabalho. Então você vai clicar 2 vezes nele. Prontinho, abriu aqui o instalador do Linux Mint. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar em português brasileiro.
Aqui, Português do Brasil, você seleciona, ele já vai mudar automaticamente, e você clica aqui em continuar. Aqui ele vai aparecer as opções do seu teclado. Se tiver tudo certinho, você clica em continuar. Aqui vai aparecer essa opção Codecs Multimídia. Você vai clicar aqui nessa caixinha, selecionar para instalar Codecs Multimídia e vai continuar. Pronto, chegamos na instalação. Provavelmente no seu vai ter uma opção a mais aqui. Vai ter a opção de instalar ao lado do Windows. O que eu recomendo você fazer? Se você estiver testando o Linux pela primeira vez, eu recomendo que você tenha um segundo SSD para poder instalar ele nesse SSD que você não está utilizando. Eu não recomendo muito instalar ele no mesmo SSD que está o Windows, porque caso você queira desinstalar ele, é um pouquinho chatinho depois para fazer a remoção dele, porque você precisa remover ele e depois remover o Grub, que é o inicializador, o bootloader do Linux Mint. Então eu recomendo que se você tiver aí um SSD sobrando, que você não está utilizando muito, eu recomendo você instalar nesse SSD secundário. Mas caso você quiser instalar junto com o Windows mesmo, você vai selecionar a primeira opção, que vai ser instalar ao lado do Windows. Mas nesse caso eu vou instalar aqui, vou usar a segunda opção, que é apagar o disco e reinstalar o Linux Mint. Então você vai clicar em instalar agora, ele vai aparecer essa opção aqui, escrever mudanças no disco, você clica em continuar. Aqui vai aparecer, você pode colocar São Paulo que ele já vai ficar com o horário certinho. Depois clica em continuar. Aqui você vai colocar o seu nome e escolher uma senha. Pode ser qualquer coisa, você só vai precisar lembrar dela depois. Se você quiser, você pode selecionar essa opção, iniciar a sessão automaticamente, para sempre que você inicializar seu computador, você não precisar colocar a senha. Só coloca essa opção aqui se você realmente quiser isso, tá? Aí você clica em continuar. E pronto, agora ele vai inicializar a instalação do Linux Mint. Porque no final da instalação, ele vai perguntar se você vai querer continuar testando ou se você vai querer reiniciar o computador. Daí você clica que quer reiniciar o computador e daí vai aparecer uma tela pedindo para você remover o pendrive. E daí você remove e depois você clica Enter para aí sim ele continuar a instalação de forma segura sem o pendrive estar ali. E depois ele vai inicializar na tela do Grub, que é o bootloader do Linux Mint, que daí ele vai te dar a opção de você inicializar no Linux Mint ou no Windows se você estiver fazendo dual boot com os dois. Então você vai selecionar o Linux Mint e daí ele vai iniciar normalmente. Daí depois você vai colocar a sua senha. Depois que você terminar a instalação do Linux Mint e iniciar ele, a primeira coisa que vai aparecer vai abrir essa janela de boas-vindas. Daí o que eu recomendo você fazer? Você clica aqui em Vamos Lá, ele vai te mostrar algumas opções. Aqui você pode mudar a cor da área de trabalho para personalizar um pouquinho o sistema. Mas o que eu recomendo você fazer? Principalmente se você tiver uma placa da NVIDIA. Você clica aqui em gerenciador de drivers, você clica aqui em iniciar. Ele vai abrir o gerenciador de drivers, que vai procurar o melhor driver para você. Provavelmente se você tiver com uma placa de vídeo que seja da NVIDIA, provavelmente ele já vai achar um driver proprietário dela, que vai melhorar muito o desempenho. E outra coisa que eu recomendo você também fazer é ir mais um pouquinho aqui para baixo, no final, vai aqui em Firewall, você clica aqui em iniciar, daí você vai colocar a sua senha, daí vai aparecer aqui o Firewall, daí você aqui em estado, você clica aqui em habilitar. Prontinho, ele habilitou. Isso aqui aumenta muito a segurança, tá? Pronto, é isso. Você terminou a instalação do seu Linux Mint. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Por favor, deixe aí nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre a instalação do Linux Mint. Se você quiser que eu faça também um vídeo como personalizar o Linux Mint, eu posso também fazer um vídeo assim. Ou como personalizar o Windows. Ou deixe aí nos comentários qual sistema operacional você está utilizando. Eu sempre respondo aí os comentários. Bem, espero que tenha ajudado. Por favor, deixe o like, se inscreva no canal. E é isso. Muito obrigado e tchau.